Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediram que pudessem ao menos tocar a barra de sua veste. E todos os que tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós estamos lendo o Evangelho de São Mateus. Mateus, ele tem uma forma especial de ver Jesus. Jesus é o novo Moisés, aquele que retira o povo de uma determinada situação de escravidão e os leva para a terra da liberdade, e leva esse povo para a terra da liberdade. Este é o papel de Jesus, é a função de Jesus. Mas só tem uma forma de seguir a esse Jesus: se você descobrir quem é Ele. Porque não era claro que Jesus era o Messias, que Jesus era o libertador, não era claro que Ele seria Deus encarnado. Ninguém sabia disso. Olhavam para Ele, não sabiam do nascimento dele, misterioso. Nasceu sozinho lá na cidade de Belém. Ninguém, os parentes, as irmãs, as pessoas ali não acompanharam. Ele foi para a cidade de Nazaré. Em Nazaré ele viveu uma vida comum, como todos os outros, como todas as crianças. Tanto que quando ele começou a fazer milagres, as pessoas da sua própria cidade ficavam perguntando: o que aconteceu com ele? Ele não é o filho de José, não é o filho de Maria? Ele não vivia aqui com a gente? As pessoas não reconheciam quem era ele, não sabia de fato quem era ele. No coração do povo de Israel havia a promessa do Messias. O Messias virá, o libertador virá, ele será o filho de Davi, ele será descendente de Davi, eles sabiam da promessa. Mas eles esperavam um Messias lá nascido em Jerusalém, na corte do rei, esperavam isso, mas não que era aquele homem. Então, nos primeiros momentos da vida de Jesus, ele começou a fazer grandes milagres para mostrar àqueles homens quem ele era. E ele revelou-se primeiro
aos pequeninos, aos pescadores. Exatamente isso que nós vemos hoje no Evangelho. Depois da multiplicação dos pães, Jesus ficou rezando, sozinho. Interessante, né? Ele passou a noite inteira rezando. No final da tarde, terminou ali, ele mandou os discípulos irem para o meio do mar, e ele ficou com a multidão, despediu o povo. Depois ele ficou em oração até as 3 horas da madrugada, a noite inteira. Se ele que é Deus rezava, por que a gente não tem que rezar, né? Por que a gente tem tanta dificuldade de rezar? Depois de uma noite de oração, ele sai andando sobre as águas. Os discípulos, de forma especial ali Pedro, que foi o primeiro chamado, os discípulos especial para a missão que Jesus havia tramado para todos eles, é que vê Jesus no meio da tempestade, nas ondas do mar agitadas, e eles ali sem enxergar direito, e o Senhor se apresenta: sou eu, não tenha medo. Pedro disse: se é você, deixa eu andar sobre as águas. E Pedro sai andando sobre as águas. Em determinado momento, Pedro vacila e afunda. Mas não é assim tão perigoso Pedro afundar, porque afinal de contas ele é um pescador, né? Viveu a vida inteira no mar, desde criança, certamente sabia nadar e nadar muito bem. Mas aqui é uma outra coisa. Pedro, o escolhido, também vacilava na fé. E quando ele vacilava na fé, ele afundava no meio do mar. E aí Jesus se mostra, se coloca ali diante deles, gruda a mão de Pedro, traz ele de volta. E toda essa situação chegou ao ponto que Jesus precisava que eles chegassem. Eles disseram: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Depois de toda essa situação, eles reconheceram que ele é o Filho de Deus. Depois da turbulência, depois da tempestade, depois do Pedro afundar, depois do medo, depois de toda a situação, eles reconheceram que ele era o Senhor, e quando reconheceram que era o Senhor, o mar se acalmou. E aí eles continuaram o processo formativo. Essa é a história dos discípulos, é a história de Pedro, mas também é a história de cada um de nós. Deus nos deixa a gente passar por muitas tribulações algumas vezes, por muitas dificuldades, por muitos momentos terríveis, que parece que a gente vai afundar, para que a gente consiga reconhecer Jesus, para que a gente consiga ver Ele, para que a gente se apegue a Ele, né? A gente vê aí na igreja quanta gente que só vem na igreja quando está doente, né? Adoeceu, pegou uma doença brava, uma doença incurável, aí corre para a igreja rezar. Morreu alguém, missa de 7º dia, aí vai para a igreja rezar, porque, meu Deus, morreu, e agora o que vai ser e tal. Só vai procurar Deus quando não tem mais jeito, quando a coisa está feia, né? Quando não, está bem, tranquilo lá, sentadinho no seu barco, remando no meio do mar, feliz da vida. Então Deus muitas vezes nos deixa passar por muitas dificuldades, por muitas situações, para que a gente chegue ao nível da fé. E o nível da fé é exatamente esse. É quando nós olhamos para Jesus e dizemos: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Quando nós conseguimos olhar para a nossa história, para a nossa vida cotidiana, e em cada passo que nós demos, em cada situação que fizemos, em cada momento que vivemos, nós podemos dizer: verdadeiramente Ele estava ali. Verdadeiramente no dia do meu casamento Deus estava lá, no dia da minha ordenação Deus estava lá, no dia do meu nascimento Ele estava lá, no dia em que eu pequei Ele estava lá, no dia em que eu levantei Ele estava lá, e foi a mão poderosa dEle que me levantou. E enquanto a gente não chegar nesse nível de fé, nós seremos medrosos, homens amedrontados, que vamos afundando e afundando e afundando e afundando cada vez mais. E só conseguiremos sair dessa situação quando tivermos a coragem da fé. Levantar os braços para Ele e dizer: Senhor, socorre-me. Venha, Senhor, me ajuda, eu estou afundando. E quando a gente chegar nesse desespero de Pedro, aí nós seremos levantados por Ele. O Senhor precisa que a gente reconheça Ele, reconheça o Senhor.
Que a gente chegue e diga verdadeiramente: Jesus é o Filho de Deus, verdadeiramente Ele é o meu Deus, Ele é o meu Senhor, e fora dele ninguém pode se salvar. É nesse nível de fé que a gente tem que chegar. Se a gente não receber de Deus, da graça de Deus, o próprio Jesus que vinha andando sobre o mar, era Ele que ia em socorro daqueles homens medrosos. Se a gente não receber o auxílio dele para aumentar a fé dentro de nós, a gente afunda todo mundo junto. Só temos um jeito de nos salvarmos: Jesus, não tem outro.